Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso, aula sobre o panorama regulatório no setor de alimentos e bebidas, né? Para que alimentos e bebidas possam ser produzidos, manipulados e comercializados no Brasil, é necessário que as atividades empresariais estejam em conformidade com as normas específicas de cunho regulatório. Nesse contexto, inserem-se as etapas de licenciamento, registro e fiscalização pela autoridade sanitária e demais órgãos da administração pública. Assim, é crucial o conhecimento da legislação e dos procedimentos administrativos necessários perante as autoridades competentes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Mas quais são os requisitos e as etapas dos procedimentos administrativos na regulação do setor de alimentos e bebidas? E o que deve ser considerado para não incorrer em sanções e penalidades em caso de descumprimento da legislação vigente no contexto regulatório? A fim de elucidar essas e outras questões práticas, o marco regulatório será apresentado hoje à luz das decisões e casos práticos pelo nosso palestrante, Rodrigo Augusto Oliveira Rossi. Rodrigo é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, de São Paulo. Ele ingressou no escritório Dahnemann Simpson em 2008 e é sócio desde 2016. Rodrigo possui uma vasta experiência representando várias das mais relevantes empresas da indústria farmacêutica, alimentícia e da saúde, nacionais e internacionais, envolvendo contencioso e assessoria também em ciências da vida e propriedade intelectual. Feita, então, essa apresentação, já passo a nossa palavra e agradecendo você, Rodrigo, dando boa noite a você, agradecendo a sua participação e, por favor, você tem a palavra. Boa noite, Enzo, boa noite a todos os participantes. Bom, eu que agradeço pelo convite, agradeço ao IDS, agradeço especialmente ao Gustavo Piva e a você, Enzo, por organizarem esse curso que eu acho que é uma programação, uma agenda bastante interessante. Para mim é um prazer, uma honra fazer parte aqui do hall de panelistas, né, dentro desse curso. E hoje eu fui convidado pela IDS, então, para tratar de aspectos regulatórios que envolvem o setor de alimentos e bebidas. É um tema que eu considero, de fato, bastante interessante. É um tema que é também bastante denso, tá? Ele possui uma regulamentação muito ampla e muito esparsa também. Então, até mesmo por isso, né, e considerando que o tempo que a gente tem aqui para a apresentação, o objetivo, e é justamente até esse o escopo da aula, né, eu vou apresentar um panorama sobre a regulamentação, a legislação e regulamentação de natureza regulatória envolvendo o setor de alimentos e bebidas. Então, só para antecipar para vocês como que eu pensei e preparei essa apresentação, a minha ideia é começar... Rodrigo, eu só não estou vendo a sua apresentação, salvo engano. Sim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Um minutinho, por favor. Agora, apareceu aqui. É só clicar aí na... Apareceu? Isso, ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo lembrete, Enzo. Eu saí falando aqui e esqueci de compartilhar com vocês. Mas, bom, então a ideia a gente começar falando um pouco sobre quais são as autoridades regulatórias que atuam nesse setor, que são responsáveis pela regulação desse setor de alimentos e bebidas, e quais são os produtos de competência de cada uma dessas autoridades. Em seguida, a gente já vai abordar uma estrutura que eu considero uma estrutura básica
de regulação que é aplicável a todos os produtos do setor de alimentos e de bebidas, então é uma estrutura regulatória que eu entendo básica para ambas as autoridades regulatórias. Após a apresentação dessa estrutura, nós vamos abordar de forma mais específica a regulação na área de alimentos e aí tratar também de forma detalhada alguns tipos de alimentos. Como eu mencionei, a gente não vai abordar todos os tipos de alimentos, que a regulação específica de cada tipo de alimento, porque é uma regulamentação muito vasta. Então, a ideia é trazer aqui para vocês alguns aspectos gerais e aí, obviamente, também eu vou deixar referências aqui da legislação, das regulamentações aplicáveis ao tema. Após a abordagem sobre a regulamentação na área de alimentos, a gente vai tratar da regulação na área de bebidas, tá? E, por fim, fechando a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre algumas medidas administrativas e judiciais que podem ser propostas por administrados para defesa ou preservação de direitos, caso necessário. Tá? Bom, então, começando aqui a primeira parte da apresentação, como eu mencionei, o setor de alimentos e de bebidas, ele é regulado basicamente por duas autoridades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E cada um com a sua competência específica estabelecida por lei. Ficaram a cargo da Anvisa os produtos alimentícios de forma geral, então, alimentos em geral, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, água, alimentos com alegação de propriedade funcional, alimentos infantis, fórmulas para nutrição integral, novos alimentos, novos ingredientes, suplementos alimentares, dentre muitos outros. A competência da Anvisa para regular esse tipo de produto foi estabelecida inicialmente pelo Decreto-Lei número 986 de 1969, que é o decreto, é a norma que regulamenta de forma geral os alimentos no Brasil. E essa norma também, obviamente, foi criada muito antes da criação da existência da Anvisa. Então, ela estabelecia que ficaria a cargo do órgão no Ministério da Saúde a regulação dos alimentos. E aí essa competência ela foi atribuída à Anvisa por ocasião da promulgação da Lei 9.782 de 99, que é a lei de criação da Anvisa. Ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, restou uma competência residual para a regulação de produtos dessa área de alimentos e de bebidas, e, na verdade, o que ficou a cargo do Ministério da Agricultura foram as bebidas, alguns tipos de bebidas. Quais são eles? As bebidas de origem vegetal, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas, e aí dentro da categoria de bebidas alcoólicas, além das bebidas fermentadas, etc., os vinhos e derivados de uva e de vinho. A competência do Ministério da Agricultura para regulação dessa categoria de produtos foi estabelecida pelo decreto número 6.871 de 2009, que regulamentou a lei de bebidas que havia sido promulgada muitos anos antes, que é a lei número 8.918 de 94. Então, essa é a divisão básica da competência dessas duas autoridades regulatórias para a regulação do setor de alimentos e de bebidas. Anvisa, com alimentos de forma geral, MAPA, com a competência residual para a regulação de bebidas. Rodrigo, só para tranquilizar o pessoal, que eu vi você ter
fez menção a algumas normas legais, uma legislação. Nós temos um slide, né, só com essa legislação aqui, né, que você vai apresentar. Temos. Exatamente. Para o pessoal ficar tranquilo. Nós temos um slide. Nos slides, a gente está fazendo referência a essas normas, tá? Quando a gente entrar de forma assim, mais detalhada, né, em cada um dessa... quando a gente for falar de forma mais detalhada sobre cada uma dessas autoridades e das suas competências. E, de todo modo, a gente vai disponibilizar também, né, Enzo, no chat daqui a pouco, quando a gente chegar no slide aqui, dois links que são links de compêndios das normas que regulamentam esses setores, que foram feitos pela própria Anvisa, pelo próprio Ministério da Agricultura, e que eu acho que são assim, valiosíssimos tanto para consulta quanto para atividades no dia a dia para quem lida com esses setores. Tá? Então, certo. Só para tranquilizar o pessoal, né, que nós vamos disponibilizar no chat daqui a pouquinho esses dois links com todas essas normas legais. Exatamente. Bom, independentemente do fato de que existe essa divisão de competências para a regulação desse setor, e aí também, naturalmente, algo que é inerente a essa divisão de competências, existem normas distintas que regulamentam cada um desses setores, eu entendo que existe uma estrutura regulatória básica que é aplicável a ambos os tipos de produtos, tanto aos alimentos de competência da Anvisa, quanto às bebidas de competência do MAPA, que é essa estrutura regulatória básica que nós incluímos nesse slide. Basicamente, para que um produto alimentício ou uma bebida seja disponibilizada no mercado brasileiro de forma regular, 3 requisitos básicos devem ser observados. O primeiro desses requisitos é a regularização do estabelecimento responsável pelo produto. E aí eu falo de regularização aqui, eu uso esse termo mais genérico de forma proposital, porque dentro desse gênero de regularização existem espécies. Então, por exemplo, no Ministério da Agricultura, o estabelecimento produtor ou distribuidor do produto, por exemplo, ele tem que ser registrado junto ao Ministério da Agricultura, enquanto que para produtos sujeitos à regularização a regulação da Anvisa, esses produtos, os estabelecimentos, o fabricante, o importador, o distribuidor, eles têm que possuir o alvará sanitário, a licença de funcionamento concedida pela vigilância sanitária do local do estabelecimento. Isso que não se confunde, Rodrigo, que não se confunde com a questão da regularização perante a junta comercial também, que é uma etapa prévia disso tudo, né? O alvará também para a matriz, né? Para a sede, para as filiais, né? Que é o alvará da prefeitura, né? Que é o registro na junta comercial do Estado, que é uma etapa prévia disso tudo, você está falando, né? Isso, exatamente, Enzo, exatamente. Então, aqui a gente está falando de regularização sob um aspecto puramente regulatório, tá? Então, regularização junto à autoridade sanitária ou regularização junto ao Ministério da Agricultura. Então, essa é a condição básica para que uma empresa possa, de forma regular, atuar na fabricação ou na comercialização de produtos alimentícios ou de bebidas. Após a regularização do estabelecimento, o que deve ser observado? Se o produto específico é sujeito a algum tipo também de regularização junto à autoridade regulatória, ou se esse produto é dispensado de regularização. Mais uma vez, a gente está usando aqui a expressão mais genérica regularização, mas a principal espécie de regularização é o registro de produto. Tá? Então, de forma sumarizada, a segunda etapa, o segundo ponto dessa estrutura regulatória é verificar se o produto específico, o alimento, a bebida que se pretende
disponibilizado no mercado brasileiro, é sujeito, de acordo com a regulamentação específica, sujeito a registro junto à autoridade regulatória, ou se ele é dispensado da necessidade de registro. E aí, já antecipando esse ponto da dispensa da necessidade de registro, isso não significa dispensa total de formalidade, tá? Mesmo na hipótese de dispensa de registro, o interessado, o responsável por esse produto, ele necessariamente deve fazer uma comunicação formal à autoridade regulatória de que ele pretende fabricar ou comercializar aquele produto no mercado brasileiro. Por último, deve-se observar também a existência de um padrão de identidade e qualidade ou de um regulamento técnico que estabeleça os parâmetros básicos justamente de identificação, de caracterização daquele produto. Então, para a comercialização de um alimento específico, por exemplo, um chocolate, uma massa, ou uma bebida, um vinho, uma cerveja, existem normas que estabelecem de forma particular e específica quais são os requisitos para que aquele produto seja identificado, de acordo com a legislação brasileira, como um produto em conformidade com o padrão. Então, em conformidade com o padrão de chocolate, em conformidade com o padrão de vinho, em conformidade com o padrão de whisky, vodka, e isso deve ser observado também. E muitas vezes a observação do padrão de identidade e qualidade ou a observação do regulamento técnico é um requisito para o registro do produto, caso necessário, ou, na ausência de necessidade de registro, a observação do padrão de identidade e qualidade é necessária também para que esse produto seja considerado um produto regular e que a autoridade regulatória, no ato da fiscalização, constate também, por consequência, a conformidade desse produto, das características desse produto, com os padrões estabelecidos pela regulamentação brasileira. Então, nos próximos slides, a gente vai tratar de forma mais específica cada uma das normas que regulamentam esse tema, mas eu acho bastante importante, para mim faz muito sentido pensar nessa estrutura regulatória que é aplicável para todos os tipos de produtos da área de alimentos e de bebidas. Então, em resumo, você precisa ter um estabelecimento devidamente regularizado, né? Seja licenciado junto à autoridade sanitária, seja registrado junto ao Ministério da Agricultura. Você tem que ter o produto devidamente regularizado também, registrado ou dispensado de registro, mas comunicado à autoridade competente. E, por último, esse produto ele necessariamente tem que obedecer padrão de identidade e qualidade ou regulamento técnico específico estabelecidos pela regulamentação brasileira. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não sei se a gente recebeu alguma pergunta, mas, por favor, sintam-se à vontade para perguntar a qualquer momento da apresentação. Tá? E, Rodrigo, não sei se você vai falar, até para tirar a dúvida do pessoal, que nem todos que estão assistindo estão familiarizados com a parte mais operacional dessa regularização. Esses dois órgãos públicos, eles têm um canal de comunicação para tirar dúvida dos profissionais, das pessoas interessadas, né? Você vai falar um pouco sobre isso, desse contato, dessa parte mais procedimental perante esses dois órgãos? Sim, a gente vai abordar de forma um pouco mais detalhada, né, como que se dá a submissão dos pedidos de registro, mas eu acho interessante a sua pergunta e acho que vale a pena até a gente já comentar isso agora, né? Sem dúvida existem canais de comunicação com o setor regulado e, na verdade, esse direito de obtenção de informações, né, esse direito que de forma mais ampla seria um direito de petição, ele é um direito garantido constitucionalmente a qualquer cidadão, né? Então, sem dúvida,
qualquer cidadão, qualquer interessado tem o direito de pedir esclarecimentos, submeter dúvidas, questionamentos às autoridades regulatórias sobre como um produto deve ser registrado, sobre qual é o procedimento. O que nós observamos na prática, tá? Na nossa vida profissional. Era o que eu ia te perguntar. Minha próxima pergunta ia ser essa. Na sua experiência profissional, como está esse acesso à informação, à divulgação, o contato com esses órgãos também? Na sua experiência profissional, como é que está isso aí? Existem alguns canais diferentes. Eu, sinceramente, assim, toda a experiência que eu tive com o contato com o Ministério da Agricultura tende a ser mais fácil, mais simples do que o contato com a Anvisa. Os dois órgãos eles são divididos em estruturas, né, administrativas, organizacionais, especialmente em gerências e diretorias, e num passado de 10, 8 anos atrás, era muito mais fácil ter um contato direto com as gerências da Anvisa, por exemplo. A Anvisa ela alterou bastante os procedimentos internos dela de contato com o público, e esse contato, então, direto com as gerências, né, direto com os técnicos que efetivamente vão examinar as submissões, os pedidos de registro, por exemplo, ficou muito dificultado. Então, hoje, a Anvisa ela tem um canal oficial de comunicação, que é a ouvidoria da Anvisa. É um canal geral, então você submete o seu questionamento, seu pedido de informações, a sua denúncia, inclusive. A ouvidoria é o canal hoje até para recebimento de denúncias lá na Anvisa, e a ouvidoria ela dá um encaminhamento para as áreas competentes. E aí existem prazos, inclusive, para serem respondidos, né, via esse canal oficial. E uma coisa muito interessante, inclusive, que não foi confirmada em reuniões presenciais lá na Anvisa pelos próprios examinadores, é que esse canal da ouvidoria é um canal que é auditado pela própria Anvisa, o que significa que todas as manifestações que são submetidas via ouvidoria, elas necessariamente têm que ser encaminhadas e têm que ser respondidas pela gerência, pela área responsável, a quem fez essa solicitação, né? Ao cidadão, ao administrado, à parte interessada. Então, ele é muito bom, né? O que é muito bom, né? Exatamente. É bom porque você sempre recebe uma resposta. Às vezes a resposta não é boa, às vezes a resposta não vem completa, e você tem que insistir na informação, mas o ponto positivo é esse. É algo que realmente acaba compelindo a agência a dar seguimento, né, a dar o tratamento adequado a essa solicitação e sempre devolver uma resposta a quem fez a solicitação. E eu comentei de denúncia porque isso também foi algo que nos foi confirmado lá na própria Anvisa. As denúncias, quando elas são submetidas via ouvidoria, elas também estão sujeitas a esse procedimento de auditoria da ouvidoria, né? Então, necessariamente, elas são encaminhadas ao setor competente, e o setor competente tem que depois comprovar que ele deu o devido encaminhamento a essa denúncia, seja realizando, né, a apuração e aí lavrando um auto de infração, por exemplo, ou iniciando um processo administrativo, ou demonstrando que aquela denúncia não fazia sentido do ponto de vista técnico ou jurídico e que, portanto, ela foi arquivada. Então, esse é um canal, tá? Que é o canal hoje oficial de comunicação com a Anvisa. Existe um segundo canal na Anvisa, que é o sistema do parlatório, é o sistema por meio do qual qualquer interessado também pode solicitar e agendar reuniões presenciais e hoje, durante a pandemia, reuniões virtuais com as áreas técnicas da Anvisa, então diretamente com a gerência, tá? E também é um canal que é auditado, então assim, todas as solicitações via parlatório, elas têm que ser respondidas. Pode ser que a gerência recuse o agendamento de uma reunião, por exemplo, por entender que
não há necessidade, que o tema não é pertinente, isso acontece e a gente já viu na prática, mas é o sistema oficial de agendamento de reuniões com a Anvisa. No Ministério da Agricultura, pelo menos na minha experiência pessoal, o contato é mais fácil, esse contato direto com as gerências, né, sem um canal oficial, ele é mais fácil. Então, você consegue ligar por telefone, enviar e-mails diretamente para as áreas técnicas do Ministério da Agricultura, e eles costumam também responder assim, de forma bastante satisfatória, tá? Pelo menos na minha experiência pessoal. E, por último, existe um caminho que diria, um terceiro caminho aí, que é válido, na verdade, para qualquer ente da administração pública, que são os pedidos de acesso à informação com base na lei federal brasileira de acesso à informação, né? Então, existe um sistema da administração pública federal que concentra, né, todos esses pedidos de acesso à informação e que dá o encaminhamento para as autoridades responsáveis. Ele é um sistema eletrônico, então as submissões são feitas pela internet, e aí ele dá início a um procedimento administrativo que tem que tramitar em conformidade com a Lei de Acesso à Informação, que estabelece prazos para resposta. Então, por exemplo, um pedido de acesso à informação via esse sistema faz com que a autoridade tenha que responder ao pedido no prazo de 20 dias, e esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante uma justificativa fundamentada por parte da autoridade. Caso o pedido seja negado, cabe recurso à autoridade que proferiu a decisão, que pode reconsiderar ou não reconsiderar e indeferir esse recurso, e aí dá direito ao solicitante de interposição de um novo recurso, tá? Então, eu diria para vocês que são esses os principais caminhos de contato, discussão e solicitação de informações às autoridades regulatórias, tá? Maravilha, Rodrigo. Maravilha. Completíssimo. Bom, dando sequência aqui, então, a gente vai abordar agora, como eu falei, de forma um pouco mais detalhada, esses dois gêneros, primeiro os dois gêneros alimentícios, né? Então, alimentos e bebidas, e aí a gente vai falar na sequência um pouco de cada uma das espécies, de algumas espécies de produtos que compõem esses gêneros, tá? Então, falando primeiramente dos alimentos. Eu trouxe aqui a definição, o conceito legal, tá, previsto no decreto-lei do que é um alimento. Então, alimento é toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Esse é o conceito legal previsto na legislação brasileira do que é um alimento. E o Decreto-Lei 986 estabelece também que todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à venda depois de registrado no órgão competente do Ministério da Saúde. Isso é aquilo que eu falei lá no começo, né? Essa lei é muito anterior à criação da Anvisa, então essa competência depois ficou a cargo da Anvisa. E a Anvisa, na verdade, ela tem a competência não só para registrar e para fiscalizar, mas também para regulamentar esse setor de alimentos. E aí, no âmbito do seu poder de regulamentação, a Anvisa estabelece, embora o decreto-lei estabeleça que todo alimento deverá ser exposto, somente poderá ser exposto à venda ou entregue à venda depois de registrado, a Anvisa estabeleceu essa divisão entre produtos que são sujeitos ao processo de registro e os produtos que são dispensados da necessidade do registro. Então, bom, como regra, somente podem ser expostos à venda produtos elaborados, reembalados, transportados, importados ou vendidos por
estabelecimentos licenciados, que possuam a licença de funcionamento, o alvará sanitário concedido pela vigilância sanitária do local do estabelecimento. Tá? Também, como regra, os produtos devem ser registrados junto à Anvisa. Excepcionalmente, alguns produtos podem ser dispensados de registro de acordo com a regulamentação específica. Os alimentos também, todos eles, de forma geral, devem seguir padrão de identidade e qualidade. Os rótulos dos produtos alimentícios devem necessariamente obedecer aos requisitos mínimos estabelecidos pelo artigo 11 do Decreto-Lei 986, de 69. Eu não coloquei todos esses requisitos aqui, porque eu acho que o slide ele ia ficar muito pesado, né? São informações assim, de natureza mais técnica, mas são informações que são, estão bastante alinhadas, inclusive com aquele dever de prestação de informações claras e precisas ao consumidor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o decreto... Rodrigo, desculpa interromper, mas essas informações estão no decreto-lei também, quer dizer, só ter acesso. Estão no decreto-lei, sim, ela conta expressamente do artigo 11, e basicamente são informações de identificação de quem é o fabricante, o que é o produto, qual a composição do produto, marca, denominação do produto e etc. Tá? E aí uma observação importante aqui, que consta também expressamente do decreto-lei. Os rótulos de alimentos de fantasia ou artificial, essa é a denominação que esse decreto-lei utiliza, mas basicamente isso se refere aos alimentos de natureza industrializada. Esses produtos não poderão, os rótulos desses produtos não podem mencionar indicações especiais de qualidade, nem trazer menções, figuras ou desenhos que possibilitem falsa interpretação ou que induzam o consumidor em erro com relação à origem, natureza ou composição do produto. Tá? Então, você não pode fazer, por exemplo, uma alegação de propriedade funcional do produto sem que aquele produto tenha sido registrado junto à Anvisa como um alimento com propriedade funcional. Tá? Você não pode também atribuir àquele produto uma natureza diversa da real natureza dele. Você não pode falar que um produto, você não pode constar do rótulo de um produto, por exemplo, que ele é um produto 100% natural, quando ele for um produto que, a rigor, é um produto industrializado. Tá? Então, como eu mencionei, todas essas regras a respeito de rotulagem, comunicação com o consumidor, previstas na legislação sanitária, estão muito alinhadas com as regras que são estabelecidas pela própria legislação consumerista. E nesse slide aqui, a gente traz para vocês um quadro que resume aqui quais são os produtos que fazem parte dessas duas categorias regulatórias, dessas duas subdivisões que eu mencionei que existem dentro da categoria de alimentos. Então, os alimentos que são dispensados de registro, aqui do lado esquerdo, os produtos que são, os alimentos que são sujeitos a registro do lado direito. E como vocês podem observar, existem, na verdade, embora eu tenha falado que a exceção é a dispensa de registro, existem mais produtos que são dispensados de registro do que produtos que são sujeitos a registro. E por que disso? Na minha opinião, na minha visão, a regulamentação da área de alimentos foi pensada com o objetivo de garantir ao administrado, né, ao fabricante, ao importador, ao distribuidor de alimentos, eficiência, agilidade para que ele possa disponibilizar aquele produto no mercado. Então, de forma geral, para produtos que são produtos que a Anvisa considera que possuem menor risco, né, menor potencial de lesão à saúde do consumidor,
a Anvisa estabelece padrões de identidade e qualidade e ela pressupõe que esses alimentos vão obedecer a esse padrão de identidade e qualidade. E justamente por isso, por serem alimentos que, primeiro, são considerados alimentos seguros ou que não possuem um potencial de lesivo à saúde do consumidor. Segundo, por serem alimentos que devam necessariamente estar em conformidade com um padrão de identidade e qualidade pré-estabelecido, a Anvisa entende que ela não precisa analisar previamente esse produto e autorizá-lo expressamente para que ele seja disponibilizado no mercado. Ela autoriza que o responsável por esse produto, mediante a comunicação de que o produto vai ser comercializado, já o disponibiliza no mercado, e aí a Anvisa e as vigilâncias sanitárias locais, no exercício do seu poder, dever de fiscalização, vai avaliar esses produtos no mercado. Então, retirar amostras, fazer testes, se necessários, laboratoriais para identificação para avaliação de qualidade, conformidade do produto, e se ela identificar que o produto não está em conformidade com os padrões de identidade e qualidade, ela pode dar início a um processo administrativo sancionatório e aplicar as penalidades cabíveis. Rodrigo, aproveitando justamente esse gancho, eu estava esperando você concluir esse raciocínio, porque foi feita uma pergunta aqui no chat que tem tudo a ver com essa explicação que você acabou de dar, né, sobre o poder-dever de fiscalização da Anvisa e do MAPA. Né? A pergunta foi do Bruno. Ele pergunta o seguinte: se o produto não estiver registrado ou o estabelecimento não estiver licenciado, aqui faço referência ao alvará, né, que a gente comentou no início da aula, né? A Anvisa ou o MAPA podem coercitivamente, sem ordem judicial, buscar, apreender e interditar, respectivamente, os produtos, os estabelecimentos irregulares? Como é que fica esse poder de polícia desses órgãos? Bom, obrigado, Bruno, pela pergunta. Sim, eles podem. A própria legislação dá tanto à Anvisa quanto ao MAPA a competência fiscalizatória, né? Então, esse poder de polícia de adentrar ao estabelecimento, vistoriar tanto estabelecimento quanto produtos e dar início a um processo administrativo sancionatório, para avaliar a violação às normas, à legislação sanitária e aplicar as penalidades cabíveis, e estabelece também que tanto a Anvisa quanto o Ministério da Agricultura possuem poder para aplicar medidas cautelares, justamente com o objetivo de proteger a saúde pública, a saúde dos consumidores. Tá? Então, e essa, na verdade, é a finalidade máxima, a finalidade institucional da Anvisa, né? A razão de existência da Anvisa, a proteção da saúde pública. Então, identificando que um produto foi disponibilizado no mercado sem registro, por exemplo, quando o registro é requerido, ou foi fabricado por um estabelecimento que não possui as devidas licenças, ou seja, que ele não foi vistoriado e aprovado pelas autoridades competentes. Se a Anvisa ou o Ministério da Agricultura entenderem que, naquela situação fática, aquele produto representa um risco para a saúde dos consumidores ou algum tipo pode representar algum prejuízo para os consumidores, eles têm, sim, mecanismos legais estabelecidos pela legislação para adotar de ofício medidas de natureza cautelar que podem ser a suspensão da comercialização do produto, ou seja, eles podem obrigar a empresa a parar de vender imediatamente o produto,
pode ser a interdição do estabelecimento, tanto estabelecimento produtor, importador, quanto estabelecimento que comercializa o produto, e a proibição de comercialização do produto com obrigação de retirada do produto. Tá? Tudo isso independentemente de ordem judicial. Tá? E aí, naturalmente, de outro lado, o administrado ele tem mecanismos também para se defender. Então, esse processo ele tem que ser conduzido no âmbito administrativo com a garantia aos direitos de ampla defesa e de contraditório. E o interessado pode buscar, inclusive, mecanismos judiciais, né? Uma ordem judicial, uma medida liminar, por exemplo, para suspender os efeitos da decisão cautelar tomada pela autoridade regulatória. Mas, em resumo, sim, o poder de polícia que é garantido a elas pela legislação permite que elas tomem medidas cautelares de ofício sem a necessidade de ordem judicial. Agora, Rodrigo, salvo engano, a questão de infrações, ela também está em outra lei também, né? A lei 6.437, né, de 77, que fala das infrações à legislação sanitária, ela se aplicaria também? Se aplica, exatamente. Então, o processo, tá? Em caso de identificação de uma infração sanitária, que seja de competência da Anvisa, o processo administrativo que a Anvisa vai conduzir, ele tem que ser conduzido em conformidade com a Lei 6.437 de 77, tá? Ela estabelece todos os prazos para defesa, para recurso, como deve ser feita a análise fiscal, né, que seria uma espécie de perícia no âmbito do processo administrativo, e ela estabelece também quais são as infrações e as penalidades aplicáveis. No âmbito do Ministério da Agricultura, a norma é uma outra norma que regulamenta, tá? É o próprio decreto 6.871 de 2009 que regulamenta quais são as infrações e quais são e como deve tramitar o processo administrativo. Bom. E só para tranquilizar o pessoal, então, alguns entraram agora, um pouquinho depois do início da aula, que nós vamos colocar os dois links aí com toda essa legislação que a gente está mencionando aqui na aula, né? Bom, mas então é isso, esse quadro também, a ideia foi só colocar aqui, assim, para demonstrar de forma clara, né, quais produtos estão em cada cesta ali, a dos sujeitos a registro e a dos dispensados de registro. E, assim, de forma geral, cada um desses produtos possui uma norma específica, tá? Que regulamenta padrão de identidade e qualidade, que estabelece regras específicas para cada uma dessas espécies de produto. A gente não vai abordar todas elas aqui, porque, como eu mencionei, muita coisa acho que não caberia nessa aula e nem é o escopo da aula. Então, a gente, nos próximos slides, a gente vai tratar, assim, das regras gerais que são aplicadas para todos esses produtos. E aí, todas essas normas específicas, né, que regulamentam cada uma dessas espécies, está disponível nesse compêndio que eu mencionei, que foi preparado pela Anvisa, e tem o do Ministério da Agricultura também, que a gente vai disponibilizar o link no chat daqui a pouco aqui para vocês. Tá? Agora, Rodrigo, só esclarece uma coisa aqui. Na coluna da direita, né, os itens, né, os produtos sujeitos a registro, né, lá está assim, novos alimentos e novos ingredientes. Né? Acho que é o penúltimo item ali, novos alimentos e novos ingredientes. Como é que a gente deve interpretar esses novos alimentos? Novos alimentos, nessa coluna de alimentos que são sujeitos a registros ou qualquer tipo de alimentos novos e novos ingredientes, mesmo que inicialmente sejam dispensados de registro? Qual é a leitura, qual é a interpretação que deve fazer desse? A gente tem um slide aqui, Enzo, que fala especificamente do procedimento de registro de novos alimentos ou novos ingredientes, tá? Porque Ótimo. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes aqui, e aí a gente vai também tratar de forma detalhada. Mas, basicamente, novo alimento ou novo ingrediente é algo
novo no país, ou assim, um novo produto alimentício, um novo ingrediente que ainda não é conhecido pela Anvisa e que, portanto, a Anvisa precisa avaliar aquele produto para garantir que aquele produto é seguro para consumo humano regular, tá? Então, Portanto, algo... novo no que diz respeito ao mercado de consumo nacional. Isso, exatamente. Tá? Então, é algo assim, que é um produto que tem que ser essencialmente novo. Então, não basta, por exemplo, sei lá, um novo sorvete, um novo chá de uma substância que já seja conhecida aqui. Por exemplo, sei lá, um novo chá à base de uma mistura de camomila e hortelã. Não, isso não é sujeito a registro, tá? Agora, uma nova erva, por exemplo, que foi descoberta, que ainda que não é nativa do Brasil, que não existe histórico de consumo aqui no Brasil, e que aí ela é utilizada na preparação de um chá que se pretende comercializar no Brasil. Aí esse produto, sim, ele vai ser considerado um novo alimento, e aí ele tem que passar por esse procedimento de avaliação de risco da Anvisa e autorização, né, de comercialização por meio do registro. Rodrigo, só antes de você passar o slide, surgiu mais uma pergunta aqui do próprio Bruno, que fala do Inmetro, pergunta sobre o Inmetro. O Inmetro exerce algum papel nessa questão regulatória alimentar? Bom, a rigor não, Bruno. A competência regulatória, né, para aprovação, permissão de comercialização de um produto e fiscalização de um produto no país é de competência da Anvisa, de um lado, e do Ministério da Agricultura, Anvisa para alimentos, Ministério da Agricultura para bebidas. O Inmetro, então, ele não possui essa competência para aprovação de comercialização de produtos. Mas o Inmetro, ele tem, sim, competência fiscalizatória. Né, etiquetagem, né? Acho que etiquetagem, a parte de etiquetagem passa. Mas é sobre um aspecto, assim... pesos e medidas, né? Na área do Inmetro. Pesos e medidas, exatamente, Enzo. Então, isso a gente já verificou assim, uma série de situações. O Inmetro, ele faz fiscalizações regulares, tá? Todos os órgãos que compõem esse sistema, né, que é coordenado pelo Inmetro, mas existem órgãos estaduais dentro dessa estrutura, e eles estão, sem dúvida, no dia a dia, nos mercados, nas gôndolas, obtendo amostras de produtos e fazendo avaliação, né, sobre esse aspecto de peso e medida. Então, verificando tem um programa brasileiro, o programa brasileiro de etiquetagem que o Inmetro realiza nesse contexto, né? O PBE, Programa Brasileiro de Etiquetagem, que ele vai justamente ver se aquele peso, aquela medida de cada produto alimentício está de acordo. Isso, exatamente. Então, por exemplo, um produto que consta da rotulagem dele, e é uma regra, inclusive, sanitária, que você, da rotulagem do produto, conste a quantidade de produto, né? Então, por exemplo, um produto... E o peso da embalagem também, né? E o peso da embalagem. Achocolatado em pó, sim, exatamente. Um achocolatado em pó, por exemplo, cujo rótulo mencione que o peso líquido dele é de 500 gramas. O Inmetro vai fazer essa avaliação para identificar se ele tem mesmo 500 gramas. E aí é de acordo com uma regulamentação específica do Inmetro para cada tipo de produto. Existe uma margem de erro, né, para mais ou para menos, então pode haver uma pequena variação. E o Inmetro faz essa avaliação também, se eu não me engano, sempre por amostragem de lote. E aí, identificando alguma irregularidade nesse aspecto, né, de pesos e de medidas, então, se o produto não contém a quantidade exata que é declarada na rotulagem, de acordo com, inclusive, com essa margem de erro estabelecida pela regulamentação específica do Inmetro, aí o Inmetro pode aplicar
sanções, tá? Mas não é, então, sobre um aspecto assim, de regulação, de aprovação comercial de produtos e avaliação de risco. É sobre um aspecto de, como o Enzo falou, pesos e medidas. Pesos e medidas. E se você me permite, Rodrigo, até para ilustrar a pergunta do Bruno, que é pertinente, sem dúvida, né? Mas com outro viés, né? O Inmetro deu uma consulta pública para atualizar a etiquetagem de refrigerantes. Então, eu acho que é interessante, Rodrigo, se você me permitir colocar aqui no chat, né, essa nota do Inmetro sobre etiquetagem de restaurante, até para ilustrar e responder. Posso colocar aqui no chat aqui? Sim, por favor, Enzo. Deixa eu colocar para responder, Bruno. Aí acho que fica completo para você. E refrigerante tem a ver, né? Com o curso. Então, tá aí, Bruno. Depois você olha com calma aí. Vamos lá, Rodrigo. Bom, vamos falar então agora um pouco sobre os procedimentos de dispensa e de obrigatoriedade de registro, tá? Ambos os procedimentos são regulamentados pela resolução RDC número 23 de 2000 da Anvisa, que estabelece basicamente que, primeiro, as empresas, aqui falando da dispensa de registro, as empresas devem informar o início da fabricação do produto à autoridade sanitária estadual ou municipal, onde o estabelecimento é localizado, e com essa comunicação, a empresa ela já pode dar início à comercialização do produto. Tá? Então, para produtos dispensados de registro, como eu mencionei, você não precisa aguardar uma expressa aprovação da Anvisa, né, que é o ato de concessão do registro, para que o produto seja disponibilizado no mercado. Basta que você faça essa comunicação, mas é uma comunicação formal, para que você possa dar início, primeiro aqui falando de fabricação, né, a fabricação do produto. Uma vez que a comunicação de início de fabricação foi comunicada, a autoridade sanitária ela tem a obrigatoriedade de inspecionar a unidade fabril, e a norma estabelece um prazo que é de 60 dias, tá, para que a autoridade faça essa inspeção. Se ela não fizer essa inspeção dentro desse prazo, isso não impede que o produto continue sendo comercializado, desde que você tenha comunicado, né, à autoridade sobre o início da fabricação. E aí, existem alguns tipos de produtos que são dispensados, inclusive, dessa obrigatoriedade de comunicação do início da fabricação, que são as matérias-primas alimentares e os alimentos in natura, os aditivos alimentares. Tá, então, as matérias-primas são ingredientes para a fabricação de alimentos, para produção de alimentos. Os alimentos in natura também, você não precisa fazer essa comunicação prévia. Aditivos alimentares, também não há necessidade de comunicação prévia. Produtos alimentares elaborados em conformidade com padrão de identidade e qualidade, que sejam utilizados exclusivamente como ingredientes, né, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, também não dependem dessa prévia comunicação à autoridade sanitária para a fabricação. E produtos de panificação, pastifício, pastelaria, doceria, sorveteria, que sejam destinados à venda direta ao consumidor e efetuados no balcão pelo próprio produtor, também são dispensados dessa regra de comunicação de início de fabricação. Tá? Falando ainda do procedimento, agora do procedimento de registro. O pedido de registro de um produto, então aqui produtos sujeitos a registro sanitário, ele deve ser submetido à autoridade sanitária do estado ou do município onde uma das unidades fabris esteja localizada. A RDC 23 permite que se requeira um registro único para um produto que seja fabricado por mais de uma unidade fabril. Então, a hipótese de uma empresa que tenha diversas fábricas espalhadas pelo país, todas elas produzem
um mesmo produto. Você pode solicitar à Anvisa um único registro, você não precisa solicitar um registro do produto para cada unidade fabril. Todas essas unidades fabris, no entanto, necessariamente devem possuir o alvará sanitário. Tá? Essa é aquela primeira regra da estrutura dos 3 pontos que eu mencionei para vocês. Todo estabelecimento tem que estar regularizado junto à autoridade sanitária. O registro único de produto, ele também é permitido para produtos que tenham a mesma base de formulação, mas pequenas alterações, por exemplo, com relação a sabor. Então, dando aqui um exemplo de uma bala, um chiclete que, na verdade, não sei, eu dei esses exemplos, mas acho melhor tratar até de um produto aqui especificamente sujeito a registro, né? Então, por exemplo, uma fórmula infantil que possua a mesma base de ingredientes, então a mesma formulação, e tem a diferença só com relação a sabor, então uma sabor chocolate, outra sabor baunilha, elas podem ser objeto do mesmo registro. Tá? Você não precisa pedir registros diferentes para exclusivamente por diferença no sabor dos produtos. E para produtos que não possuam um padrão de identidade e qualidade ou um regulamento técnico específico, aí o procedimento é mais complexo, porque a Anvisa, para aprovação do produto, ela vai ter que elaborar um padrão de identidade e qualidade ou um regulamento técnico específico para aquele produto. Então, o próprio interessado no registro desse produto deve apresentar à Anvisa uma proposta de padrão de identidade e qualidade ou a proposta de padronização desse produto, preferencialmente anexando essa proposta referências internacionais, tá? Então, estabelecidas por órgãos internacionais da área de alimentos, que já tenham reconhecido, primeiro, a segurança daquele alimento, segundo, estabelecido um padrão de identidade para que a Anvisa avalie, e aí a avaliação da Anvisa é completamente independente, tá? Ela não vai ser uma mera uma revalidação, ela vai fazer a própria avaliação, levando em consideração essas referências que foram apresentadas, considerando a ausência de risco e a possibilidade de padronização, primeiro, estabelecer um padrão de identidade e qualidade para o produto, segundo, concluindo o procedimento de registro, conceder o registro e, portanto, permitir a comercialização desse produto. E aqui a gente fala agora dos novos alimentos e novos ingredientes, né? Então, esses são produtos que são sujeitos a registro, então eles têm que passar por todos aqueles, tem que observar todos aqueles requisitos que a gente mencionou no slide anterior, né, do procedimento de registro de produto. E aí a resolução RDC número 16 de 1999, que é a norma que regulamenta o registro de novos alimentos ou novos ingredientes, traz a definição do que é considerado um novo alimento ou novo ingrediente, que é o alimento ou substância sem histórico de consumo no país, ou alimentos com substâncias já consumidas e que, entretanto, venham a ser adicionadas ou utilizadas em nível muito superior aos atualmente observados nos alimentos utilizados na dieta regular no país. Tá? Então, como eu mencionei, é algo que fuja ao conhecimento da Anvisa ou ao reconhecimento por parte da Anvisa de que aquele alimento ou aquele ingrediente é seguro para consumo humano. Tá? Pensando de novo na finalidade institucional máxima da Anvisa, que é a proteção da saúde pública. Então, sempre que um novo alimento que não tiver histórico de consumo no país, alguém quiser trazer esse produto ao país, internalizar esse produto no mercado consumidor nacional,
a Anvisa ela vai necessariamente ter que fazer uma avaliação de risco para liberar esse produto para o consumo no mercado nacional. Para fins dessa avaliação de risco, é necessário que o interessado submeta à Anvisa um relatório técnico-científico, caracterizando, né, do ponto de vista técnico, a composição daquele alimento ou daquela substância e demonstrando, por meio de estudos, de testes de natureza científica, que aquele produto é seguro para o consumo humano. Eu não também reproduzi aqui no slide especificamente, né, quais são os requisitos para a composição desse relatório técnico, mas eles constam expressamente do texto, tá, do conteúdo da resolução RDC número 16 de 1999. E a comprovação da segurança, né, que é feita, que é confirmada pela Anvisa, ela deverá ser conduzida com base em informações de finalidade e condições de uso do alimento ou do ingrediente e a avaliação de risco fundamentada, conforme o caso, em uma ou mais evidências científicas. Tá? Então, você tem que, para fins de comprovação de segurança, você tem que demonstrar primeiro que o produto é seguro com base na finalidade ou nas condições de uso regulares propostas para ele, né? Então, uma nova farinha que é utilizada para fabricação de pães e bolos, tá? Tem que ser avaliada nesse contexto, na fabricação de pães e bolos, tá? E não fora desse contexto. E segundo, ela tem que ser baseada em evidências científicas, né? Então, uma avaliação técnico-científica, laboratorial, para comprovação da segurança do produto nessa condição de uso, né, na finalidade proposta para esse produto. Vou falar agora sobre alimentos com alegação de propriedade funcional ou de saúde. O que são esses alimentos? São alimentos em que para os quais alega-se que eles trazem algum tipo de efeito metabólico ou fisiológico ou efeitos benéficos à saúde que não são inerentes necessariamente àquela substância. Tá? Nesse caso, primeiro, a alegação de propriedade funcional de saúde ela é sempre opcional, tá? Então, não necessariamente o titular daquele produto alimentício que possui alguma propriedade funcional ou de saúde precisa alegar no rótulo do produto, tá? Que ele é um produto funcional, que ele traz algum benefício para a saúde. Agora, se ele quiser fazer essa alegação, se ele quiser ter esse claim no rótulo do produto, ele precisa comprovar essa característica do produto. Tá? E aí, essa comprovação ela se dá de duas formas. Se o produto ele contiver nutrientes cujas funções sejam plenamente reconhecidas pela comunidade científica nacional ou internacional e, por consequência, pela Anvisa, ele não depende de uma comprovação de eficácia específica para aquele produto. Dando aqui um exemplo que eu nem sei se está correto, mas é o que me vem à mente. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes que o alho possui propriedades anti-inflamatórias, né? Então, um produto alimentício que seja preparado com alho e dentro de uma condição que de fato dê ao produto essa propriedade anti-inflamatória, ele, em tese, poderia usar esse claim, né, de que ele traz esse benefício à saúde, e essa propriedade, por ser plenamente reconhecida, não dependeria de uma comprovação de eficácia específica para aquele produto. Agora, sempre que uma nova propriedade funcional de saúde for alegada, aí sim o titular daquele produto tem que apresentar evidências científicas que comprovem essa propriedade funcional ou de saúde que ele alega.
um ponto importante. Não se admite alegações de saúde que façam referência à cura ou à prevenção de doença. Tá? Isso de forma alguma. Então, todo produto destinado à prevenção ou tratamento de doença, do ponto de vista regulatório, ele é classificado como um medicamento, como um produto farmacêutico e não como um alimento. Então, justamente por isso, um alimento jamais pode conter essa alegação de que ele é algo, né, profilático ou preventivo. E todos os produtos que contenham esses claims de propriedade funcional ou de saúde necessariamente são sujeitos a registro prévio junto à Anvisa para que possam ser comercializados. E, por fim, ainda sobre registro de produtos, falar sobre os alimentos importados, que são regulamentados por uma norma específica também, a RDC número 22 de 2000. Os produtos que são dispensados de produtos importados, que são dispensados de registro, também devem ser comunicados à Anvisa, tá? Que serão comercializados no país por meio da submissão de um formulário oficial, que é o formulário de comunicação de importação de produtos dispensados da obrigatoriedade de registro. A mera submissão desse formulário já permite que o produto importado seja comercializado no país, e os produtos sujeitos a registro importados devem ser registrados conforme a regulamentação específica pertinente a cada um deles. Essa documentação, tanto o formulário de comunicação de produto dispensado de registro, quanto o pedido de registro, né, para um produto importado sujeito a registro, devem sempre ser feitas pelo importador, pela empresa subsidiária aqui no Brasil, do fabricante, ou por um representante do fabricante no país. Tá? Então, tem que necessariamente haver um vínculo, né, tem que o solicitante tem que comprovar que ele possui as autorizações necessárias do detentor dos direitos sobre aquele produto para registrar aquele produto aqui no país. E cada registro deve ser requerido por um importador, por cada importador. Então, por exemplo, se um mesmo produto for importado no país por 2 importadores diferentes, esse mesmo produto necessariamente vai ter que ser objeto de 2 registros diferentes também. Um registro para cada importador, ainda que seja o mesmo produto. Tá? Até aqui alguma dúvida? Por enquanto, não tem mais pergunta, Rodrigo. Bem. Tá. Então, bom, vou continuar. E esse slide, especialmente, eu acho que é um slide bastante interessante, porque ele trata de um tipo de produto bem específico e que, do ponto de vista regulatório, ele é classificado como um produto dispensado de registro, e é de fato dispensado, você não precisa de registro para comercialização do produto específico, mas ele tem um procedimento completamente próprio, particular, de aprovação pela Anvisa, para que ele possa ser comercializado no país, que não se confunde com registro. Tá? São os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia. O que são esses produtos? O aditivo alimentar, ele é um ingrediente que é adicionado intencionalmente ao alimento, sem o propósito de nutrir, tá? Então ele não é um ingrediente alimentício puro, né? Um ingrediente que faz parte do alimento como composição nutricional. Mas ele com tem aqueles aromatizantes, são, por exemplo, para dar um exemplo prático, aromatizante? Exatamente, ele tem por objetivo modificar a característica física, química, biológica ou sensorial do produto durante a fabricação, preparação, etc. Então, é justamente isso. Aromatizante, fermento, por exemplo, todo produto que é utilizado
como... Corantes também, né? Isso, corantes. Exatamente, Enzo. Ele é utilizado na preparação do produto final, mas ele não faz parte da composição nutricional do produto. O coadjuvante de tecnologia de fabricação já é um pouco diferente. Ele é um produto, uma substância ou matéria que ele não é, por si só, um ingrediente alimentício, mas que é utilizado na elaboração das matérias-primas, os alimentos, os seus ingredientes, para alcançar uma finalidade tecnológica específica durante o tratamento ou elaboração. E ele pode até restar resíduos dele no produto final ou não. Então, ele não é um produto que, diferentemente do aditivo alimentar, que é incluído no alimento com o objetivo de modificar a característica química, física ou sensorial do alimento. Ele tem uma finalidade tecnológica durante o procedimento de preparação. E aí vou dar um exemplo para vocês aqui, que até a gente já atuou com esse assunto no escritório, que é uma substância utilizada para filtragem de óleo, por exemplo. Então, o óleo que é utilizado na preparação de alimentos, de fritura, existem substâncias que depois podem ser adicionadas a esse óleo para fazer a filtragem de toda a impureza desse óleo e permitir a reutilização do óleo para fritura. Então, uma vez que esse produto é adicionado, ele tem por objetivo fazer a filtragem, você elimina praticamente todo esse coadjuvante, né, de tecnologia do produto final, que é o óleo a ser reaproveitado, mas a própria legislação admite que uma parte residual desse coadjuvante ele permaneça no produto, no alimento final, né? Nesse caso, por exemplo, no óleo. Qual que é a particularidade dessa espécie, né, de alimentos, dos aditivos e dos coadjuvantes de tecnologia? Eles só são permitidos no Brasil aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia que expressamente constem do rol de produtos aprovados pela Anvisa, como aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia. Ou seja, a lista de aditivos alimentares e de coadjuvantes de tecnologia é uma lista positiva. Só podem ser comercializados no país produtos que expressamente estejam incluídos naquela lista. O que acontece, então, se você quiser comercializar no país um produto que não esteja em uma lista já publicada pela Anvisa? Você precisa requerer à Anvisa a atualização da lista para a inclusão do novo produto na finalidade pretendida. E para essa solicitação, você precisa apresentar um dossiê de natureza técnica, que é regulamentado por uma norma específica, pela RDC 22 de 2000 e também pela portaria número 1540 de 1997. E nesse dossiê você vai basicamente submeter referências internacionais demonstrando que aquele aditivo alimentar ou aquele coadjuvante de tecnologia para a função pretendida já foi avaliada, a segurança dele já foi avaliada por outros órgãos responsáveis por fiscalização de alimentos no mundo e que aquele produto foi considerado seguro e eficaz para a função pretendida. Qual que é a principal dificuldade aqui? A preparação do dossiê, especialmente se você tiver as referências internacionais necessárias, é bastante simples e a submissão à Anvisa também é bastante simples. O que acontece? Essas listas positivas que eu mencionei, elas fazem parte de resoluções específicas da Anvisa, né, que são aquelas resoluções da diretoria colegiada, as resoluções RDC. Então, existe, por exemplo, dando o exemplo do óleo que eu mencionei, uma resolução que estabelece a lista de
produtos que são considerados, que são permitidos para a filtragem de óleo no Brasil, por exemplo. E aí, se você tiver um novo produto para filtragem de óleo, você quiser disponibilizar esse produto no mercado, e esse produto não estiver nessa lista, você tem que fazer essa solicitação e você vai depender da Anvisa atualizar essa resolução. Então, você não depende, nesse caso, de uma aprovação comercial, da concessão de um registro. Você depende de uma autorização, de uma atualização legislativa, né, em sentido amplo, de uma atualização da resolução vigente que estabelece a lista positiva de produtos específicos para aquela finalidade. E isso é muito, muito complicado, porque você tem que passar pela diretoria colegiada da Anvisa, envolve, né, a revisão de uma norma. Isso costuma demorar bastante tempo, tá? Então, diferentemente de um processo de registro, que você submete o pedido de registro, por mais que ele demore um pouco, você sabe que você pode sofrer alguma exigência, algo do tipo, você vai responder, mas a Anvisa, ela necessariamente tem que dar fim a esse processo com o deferimento, o indeferimento do pedido de registro em um prazo razoável. O pedido de aprovação de um novo aditivo alimentar ou de um novo coadjuvante de tecnologia depende da modificação de uma norma, de uma resolução. E não existe um procedimento específico, especialmente um procedimento em que o administrado, o solicitante, tem algum tipo de ingerência para contribuir com o encerramento, com a finalização desse processo, né? Isso depende, como mencionei, de entrar na pauta de atualização regulatória da diretoria colegiada da Anvisa, ser discutido no âmbito da gerência específica, ser apresentada uma proposta de atualização da norma para a diretoria colegiada e, ao final, a decisão da diretoria colegiada autorizando a publicação de uma nova RDC com a lista atualizada, tá? Então, essa é a grande dificuldade. A gente já passou por alguns processos desses aí de submissão no escritório e realmente é algo complicado até para quem atua nessa área, né? Seja por parte do próprio setor regulado, né, das empresas, seja por parte dos prestadores de serviço, dos escritórios de advocacia ou escritórios de assessoramento regulatório. Eu recomendo fortemente assim, que seja explicado de forma muito clara para o seu cliente, para que ele entenda que, de fato, é algo que é um procedimento em que o solicitante ele tem um grau de ingerência baixíssimo, né? É muito difícil você tomar medidas que permitam o andamento desse processo para que a norma seja atualizada. Embora, obviamente, existam medidas, inclusive medidas judiciais. Então, é possível, por exemplo, que no caso de uma demora irrazoável, propõe-se uma ação judicial com o objetivo de compelir a Anvisa a avaliar esse pedido e a atualizar a regulamentação, tá? Mas, em resumo, é um procedimento que é muito mais complicado, né, justamente por envolver a necessidade de autorização de regulamentação. No entanto, uma vez que o produto conste da lista positiva, ele é isento de registro. Então, se o produto já estiver na lista, você pode comercializá-lo sem a necessidade de passar pelo processo de registro do produto junto à Anvisa. Agora, Rodrigo, eu estava lendo aqui com muita atenção essas duas categorias, do aditivo e do coadjuvante. Aí me veio em mente aqui um componente que são as leveduras. Você sabe dizer onde é que a gente enquadra a levedura, se é como aditivo ou coadjuvante? Você tem alguma ideia? Porque a levedura é importantíssima para a fermentação das bebidas alcoólicas, né? Para os pães, massas. E, ao mesmo tempo que eu estava vendo que entra no aditivo, mas também eu lendo aqui o coadjuvante, também tentei encaixar aqui. Onde é que a gente colocaria essa categoria das leveduras? Que eu saiba, existem normas específicas
que tratam de leveduras, de enzimas, né, que possuem uma função específica, né, no procedimento de preparação, de regulamentação. Pelo que eu me lembro, mas eu não sei se eu estou correto, tá? Eu até convido todos aí que tiverem essa dúvida a dar uma olhada no compêndio que eu mencionei, porque tem uma norma que trata especificamente de enzimas e de leveduras. Eu acredito que elas sejam classificadas na categoria de coadjuvante de tecnologia, e não de aditivo, tá? Tá bom. Mas eu não tenho certeza, tá? Eu teria que confirmar com base nessa norma específica. Mas existe uma norma que trata especificamente desse tipo de produto, de leveduras e de enzimas também. Maravilha. Bom? Bom, então aqui é um slide assim, só a gente mencionou aqui as principais normas pertinentes a essa área de alimentos, e nós passamos aqui nos últimos slides pela maioria delas, tá? E aí, como eu mencionei, a consolidação de todas as normas da área de alimentos está disponível no site da Anvisa, é um compêndio que foi feito pela própria Anvisa. Eu posso colocar aqui. E o Enzo vai disponibilizar, por favor, Enzo, o link, tá, para acesso. Os dois, né? Por favor, porque o próximo, que é do mapa, a gente já vai falar no próximo slide, né? Mas eu acho que você já pode disponibilizar os dois aí, Enzo, por favor. Já coloquei o primeiro, agora eu vou colocar aqui o segundo. Estou colocando separado para não... Pronto. Tá bom. Bom, obrigado, Enzo. Então, aqui é só para referência, tá? Mas acredito que a gente tenha passado pela maior parte dessas normas durante a apresentação até agora. E aí, então, encerrando essa parte dos alimentos, né, dos produtos sujeitos à regulação da Anvisa, vamos falar agora um pouco sobre as bebidas que são reguladas, né, aquela competência residual do Ministério da Agricultura, do MAPA. Então, de forma geral, as bebidas são regulamentadas pelo Decreto 6.871 de 2009, que, como eu mencionei, regulamentou uma lei que já era bem mais antiga, né, que era de 94, a lei número 8.918, e a definição, o conceito legal, jurídico de bebida no ordenamento jurídico brasileiro é esse. A bebida é o produto de origem vegetal, industrializado, destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Da mesma forma como nos alimentos, o Decreto 6871 estabelece que bebidas devem ser obrigatoriamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ressalvadas as bebidas importadas. Tá? E aqui, também, de forma muito similar ao caso da Anvisa, o MAPA, no exercício da sua competência regulamentar, ele faz essa divisão entre produtos que necessariamente devem ser registrados e aqueles produtos que são dispensados de registro. Tá? Rodrigo, me veio outro exemplo aqui. E o leite em pó, hein, Rodrigo? Onde é que a gente encaixa o leite em pó, né? Porque ele está no estado sólido, mas ao mesmo tempo ele vai virar líquido. O leite em pó ele tá na categoria de alimentos, tá? Então, a regulamentação da Anvisa é dispensado de registro. Ele tem, acho que, padrão de identidade e qualidade para leite em pó, então, assim, ele está dispensado de registro, a não ser que seja, por exemplo, aqueles leites em pó destinados à alimentação infantil, né? Como aquelas fórmulas infantis, aí sim, eles entram na categoria de alimentos infantis e aí eles são sujeitos a registro. Que, na verdade, é um alimento, mas que vira bebida, na verdade, né? Isso, exatamente. Mas ele do ponto de vista regulatório, ele é classificado como um alimento, tá? Enzo, vou só trocar meu fone aqui, porque eu não sei se vocês estão ouvindo, está começando a falhar aqui, tá? Só um minutinho. Faz um teste aí, Rodrigo.
Por enquanto, não ouvimos, não ouvimos. Quer tentar sem o fone? A apresentação saiu agora, hein? Agora eu voltei a te ouvir. Você está me ouvindo, Enzo? Sim, agora sim. Sim. Tá, então deixa Só eu... sua apresentação saiu, tá? Eu vou compartilhar de novo. Só um minuto. Voltou agora, né? Tá. Sim. Bom, então, para bebidas, da mesma forma, todos os estabelecimentos produtores ou fabricantes, padronizadores, envasilhadores ou engarrafadores, atacadistas, exportadores ou importadores devem ser registrados no mapa. Então, aqui, a forma de regularização do estabelecimento junto ao mapa é por meio de registro. O estabelecimento ele tem que ser registrado junto ao mapa. O registro do estabelecimento é válido em todo o território nacional por um período de 10 anos. Tá? O registro de uma bebida que não, aí falando do produto especificamente, que não possuir um padrão de identidade e qualidade já estabelecido pelo Ministério da Agricultura, dependerá de análise e de prévia autorização por parte do MAPA. Tá? As outras bebidas, de forma geral, bebidas devem sempre seguir o padrão, os padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, e aqui também muito parecido com o que estabelece a legislação de alimentos, o rótulo da bebida não deve conter informações que suscitem dúvida, ou que seja falsa, incorreta, insuficiente, ou que, de alguma forma, induza o consumidor em erro quanto à identidade, a composição, a classificação, o tipo de produto, a natureza, ou que atribua essa bebida algum tipo de qualidade terapêutica ou medicamentosa. Tá? De novo, todo produto com alegação de função terapêutica ou função medicamentosa não é alimento, não é bebida, é medicamento. Tá? Então, justamente por isso que tanto a legislação relativa a alimentos quanto a legislação relativa a bebidas impede qualquer tipo de alegação funcional, qualquer tipo de claim terapêutico ou profilático, preventivo para alimentos e bebidas. Tá? E aqui também o MAPA fez essa consolidação de todas as normas da área de alimentos e cujo link a gente já o Enzo compartilhou por meio do chat. Tá? Bom, de acordo com a legislação de bebidas, existem duas classificações básicas de bebidas, tá? Bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas, e dentro dessas duas classificações existem as subdivisões, né? As subespécies. A bebida não alcoólica, então, é a bebida com graduação alcoólica até 0,5% em volume, a 20 graus Celsius, de álcool etílico potável. Ela pode ser uma bebida não fermentada, ela pode ser as subespécies bebida não fermentada não alcoólica ou bebida fermentada não alcoólica. A bebida alcoólica, de outro lado, é a bebida com graduação alcoólica acima de 0,5% em volume até 54% em volume, sempre a 20 graus Celsius. E aí, as subespécies são bebida alcoólica fermentada, que é a bebida alcoólica obtida por processo de fermentação alcoólica, né? Isso foi o que você mencionou, por exemplo, com a utilização de leveduras. A bebida alcoólica destilada, que é obtida por meio de processo de fermento destilação, pelo rebaixamento do teor alcoólico de destilado alcoólico simples, pelo rebaixamento do teor alcoólico do álcool etílico potável de origem agrícola, ou pela padronização da própria bebida alcoólica destilada. Temos também a bebida alcoólica retificada,
E, por último, a bebida alcoólica por mistura. Tá? Todas essas são definições previstas no decreto 6.871 de 2009, que é o decreto que regulamenta as bebidas. Falando agora especificamente sobre o registro de estabelecimento e o registro de produto. Tanto o registro de estabelecimento quanto o registro de produto são regulamentados pela Instrução Normativa número 72 de 2018 do Ministério da Agricultura e, basicamente, o pedido de registro tem que ser submetido por um sistema eletrônico. Tá? Então, o registro ele é sempre eletrônico e a solicitação, o requerimento de registro é submetido por meio do Sistema Eletrônico de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, o CIPEAGRO, que é o sistema em si regulamentado por uma norma específica, Instrução Normativa número 34 de 2015. O pedido de registro ele tem que ser preparado e submetido em conformidade com as regras, os requisitos da Instrução Normativa número 72 de 2018. Eu também não coloquei aqui os requisitos de forma específica para não deixar esse slide muito pesado, mas elas constam expressamente na Instrução Normativa número 72, que está disponível naquele link que a gente compartilhou com vocês. E para o registro do estabelecimento, especificamente, uma vez que o MAPA recebe esse pedido de registro, ele vai designar um auditor fiscal federal agropecuário para vistoriar o estabelecimento, avaliar se o estabelecimento cumpre com os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa número 72 e se esse estabelecimento está também em conformidade com as informações que foram prestadas por ocasião da submissão do pedido de registro. E, após essa vistoria, ele deverá lavrar um laudo de vistoria, que é o documento que é utilizado como base pelo Ministério da Agricultura para concessão do registro do estabelecimento. O registro ele é sempre concedido de forma única e exclusiva para cada unidade produtiva, então todo estabelecimento de produção de bebidas deve ser vistoriado, fiscalizado pelo MAPA e registrado de forma individual, ainda que pertençam a uma mesma empresa ou ao mesmo grupo econômico. O registro de produtos, por outro lado, ele não depende dessa prévia avaliação por parte do Ministério da Agricultura. Ele é considerado concedido automaticamente logo após a submissão do pedido de registro, que também deve ser preparado de acordo com os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa número 72 de 2018 e obedecer os padrões de identidade e qualidade específicos de cada tipo de produto. O mesmo produto, ele pode possuir mais de uma marca em um mesmo registro. Então, por exemplo, você tem uma mesma cerveja ou um mesmo whisky que possui a mesma composição, mas você comercializa por motivos comerciais, você distribui esse produto com marcas diferentes em diferentes lugares do país, por exemplo. Todas essas diferentes marcas podem ser objeto de um mesmo registro junto ao Ministério da Agricultura. Tá? E, por último, esse registro ele tem que ser renovado, como eu mencionei, a validade do registro é de 10 anos, e o requerimento de renovação do registro ele deve ser requerido a partir de 180 dias antes do vencimento do registro até a data de vencimento do registro. Tá? Uma vez requerida a renovação do registro, ele automaticamente é prorrogado por um período de 10 anos adicionais. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Acho que aqui a gente encerra essa parte, né, de tratar especificamente da regulação
dos alimentos e de bebidas. E aí a gente tem aqui, eu preparei só um slide final, falando justamente de medidas, a gente até já abordou algumas delas aqui, mas medidas administrativas e judiciais que podem ser propostas, né, pelo administrado para defesa ou para preservação de direitos. Você tem alguma pergunta, Enzo? Alguém tem alguma pergunta? Não, no chat ainda não tem nenhuma pergunta, não. Eu estou pensando a minha aqui. Mas pode bom. Então, esse é o slide final, até que a gente já passou um pouquinho do tempo aqui, né, Enzo? Mas, bom, nos processos administrativos, no âmbito da Anvisa e do Ministério da Agricultura, sejam eles processos administrativos de registro, de obtenção de autorização de funcionamento para o estabelecimento, por exemplo, sejam eles processos administrativos de natureza sancionatória, os princípios básicos inerentes à atividade administrativa devem também ser respeitados e garantidos ao administrado, ao particular. Então, eu só mencionei aqui os principais princípios, né, que aplicáveis, que são o princípio da legalidade. Então, a Anvisa e o Ministério da Agricultura somente podem exigir do administrado que estiver expressamente previsto em lei. O princípio da eficiência, Anvisa, Ministério da Agricultura tem que agir de forma célere e eficiente para buscar o melhor resultado possível para o que posto à avaliação deles, né, seja um pedido de registro, seja a avaliação de uma infração sanitária. Todas as decisões proferidas por MAPA e por Anvisa devem ser razoáveis, devem ser proporcionais à situação fática concreta, né? Então, no caso de uma infração, por exemplo, de baixo potencial lesivo, a sanção aplicável também deve ser uma sanção que seja proporcional à infração que foi cometida, né? Não pode ser uma sanção que seja muito mais gravosa do que a infração que foi cometida. E, em todos os casos, é sempre garantido ao administrado os direitos à ampla defesa e ao contraditório, que estão expressamente previstos aqui no artigo 5º da Constituição, que a gente destacou aqui. Tá? No processo administrativo sancionatório, que a gente já falou um pouquinho aqui, né? O processo de identificação, se alguma irregularidade, alguma violação à infração sanitária ou à legislação sanitária ou à legislação do Ministério da Agricultura for identificada, a autoridade deve instaurar um processo administrativo sancionatório que é iniciado com a lavratura de um auto de infração. Após a lavratura do auto de infração, deve-se dar ciência expressa ao particular sobre a lavratura do auto. A partir da ciência da lavratura do auto de infração, abre-se um prazo para apresentação de defesa administrativa. Esse prazo de defesa é de 15 dias no caso de processos administrativos no âmbito da Anvisa, prazo esse estabelecido pela Lei 6.437, que o Enzo mencionou no começo aqui da apresentação. No Ministério da Agricultura, o prazo é de 20 dias, que é estabelecido pelo Decreto 6.871. E, durante a instrução do processo, existe a possibilidade de realização de análise fiscal, que, como eu mencionei, é uma espécie de perícia no âmbito do processo administrativo. Então, o particular pode requerer tanto a Anvisa quanto ao Ministério que faça a análise fiscal, avalie, inclusive em laboratório, um produto para identificar se aquele produto, de fato, é um produto que infringe ou não a legislação. Com a lavratura do laudo dessa primeira avaliação, o particular tem o direito de pedir uma perícia de contraprova, ou seja, a reavaliação daquela perícia. E, após a lavratura desse laudo, a autoridade, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, deve proferir uma decisão, e contra essa decisão cabe também recurso,
um recurso administrativo, cujo prazo é de 20 dias para ambos, tanto para a Anvisa quanto para o Ministério da Agricultura, e esse recurso é direcionado inicialmente à própria autoridade que proferiu a decisão, que pode reconsiderar aquela decisão que foi proferida, ou, se ela não reconsiderar, ela deve reencaminhar a autoridade hierarquicamente superior, no caso da Anvisa, sempre para a diretoria colegiada, que decide assim, em grau máximo, final dos recursos administrativos, e aí é proferida uma decisão a respeito do recurso que encerra o processo administrativo, e aí essa decisão proferida no âmbito de um processo administrativo pode sempre ser questionada judicialmente. Tá? Uma recomendação que a gente sempre faz aqui, no caso de processo administrativo sancionatório, por exemplo, em que seja aplicada uma penalidade de multa, e que já tivesse sido encerrado o processo administrativo, a empresa tenha interesse em desafiar essa decisão administrativa judicialmente, a gente sempre recomenda que o valor da multa, né, o valor da condenação, seja depositado em juízo, tá? Seja, número 1, para suspender a exigibilidade daquela multa, né, uma multa que é emitida contra um particular e que não é paga, pode ensejar na inclusão desse particular nas listas de dívida ativa, no caso da dívida ativa da União, e isso traz uma série de prejuízos, inclusive impede que esse particular participe de licitações, firme contratos administrativos. Então, o depósito em juízo do valor em discussão suspende a exigibilidade da multa, e, ao final, caso a obrigatoriedade de pagamento da multa seja confirmada pelo tribunal, né, seja confirmado em juízo, o depósito em juízo garante já as devidas atualizações, correções do valor que está sendo depositado em juízo. Então, significa que você não vai ter que complementar o valor com os juros de mora que incidiram sobre essa multa pelo período que ela estava ainda em discussão. Tá? Embora esteja em discussão ainda no STF a revisão dessa regra que eu mencionei para vocês agora, né, de que o valor depositado em juízo, que a atualização que é feita pelo próprio, a atualização, a correção monetária que é feita pelo próprio banco que tutela esse valor que foi depositado em juízo é suficiente já para cobrir com essa correção do valor. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, recentemente requisitou a revisão desse entendimento por parte do STJ, ainda está em discussão, não existe um consenso ainda, mas a jurisprudência, são os precedentes majoritários, e isso é o que a gente sempre observou na nossa experiência profissional, é que sempre que o valor é depositado em juízo, se ao final do processo da ação judicial, a ação julgada improcedente, a multa tem que ser paga, aquele valor que já foi depositado em juízo já é corrigido pelo próprio banco que tutelou esse depósito, e aí basta que a autoridade faça o levantamento daquele valor sem que nenhum pagamento adicional seja feito. Por fim, as sanções que podem ser aplicadas no processo administrativo são as previstas na Lei 6437 e no decreto de bebidas, e basicamente são a advertência, a multa, e as medidas cautelares que a gente já comentou, né, de suspensão de comercialização do produto, interdição de estabelecimento, etc. E só para finalizar também, é possível sempre, de novo, discutir qualquer ato ou decisão ou ausência de prática de um ato por parte da administração pública em juízo. Então, em casos em que, por exemplo, identifique-se uma mora administrativa, né, identifique-se que a Anvisa, o MAPA estão demorando demais para conceder um registro, para proferir uma decisão, é possível entrar com uma ação judicial para que, inclusive, liminarmente, um juiz obrigue a Anvisa ou o Ministério da Agricultura a proferir uma decisão, conceder um registro,
Não existe um prazo específico, tá? Tratando aqui de alimentos e de bebidas, mas existe um decreto, que é o decreto número 8.077, de 2013, que ele regulamenta a lei de vigilância sanitária, tá? A lei número 6.360, de 76, que é a lei que trata de produtos sujeitos à regulação da Anvisa, exceto alimentos, tá? É por isso que esse decreto não se aplica exatamente ao caso dos alimentos, mas esse decreto, ele é de 2013, ele veio em substituição a um decreto antigo de 77, e mesmo nesse decreto de 2013, ficou-se estabelecido que a Anvisa tem um prazo de 90 dias para concluir os processos de registro. A Anvisa tem 90 dias para conceder registros. Isso, na prática, não funciona quase nunca, dificilmente a Anvisa concede um registro em 90 dias, mas esse prazo, ele é utilizado como base, assim, como um paradigma de como deve ser, idealmente, a atuação da Anvisa. Então, sempre que se identificar um atraso exagerado por parte da Anvisa e o particular tiver interesse em discutir esse atraso, fazer com que tomar alguma medida para que a Anvisa conceda de forma rápida o registro, é possível propor essa ação, e a gente sempre recomenda que se utilize como base, e aqui no caso de alimentos a gente teria que usar por analogia, esse prazo de 90 dias, que é um prazo que já era previsto no decreto anterior lá de 77 e foi mantido pelo decreto de 2013. Tá? Então, que assim, se é um prazo que é pouco factível, é um prazo que, de todo modo, foi mantido pelo legislador em uma revisão recente da legislação e que, de forma geral, ele é sempre considerado pelos tribunais como base para que eles estabeleçam um prazo razoável para que a Anvisa profira uma decisão, conceda um registro. Tá? Então, por exemplo, sempre que você identificar um atraso aí maior de 90 dias na atuação da Anvisa, entendo que já existe alguma base jurídica para a propositura de uma ação, e na ação é sempre importante, então, requerer-se que o juiz obrigue a Anvisa a proferir uma decisão, tá? Nunca a proferir uma decisão específica, né? Porque senão o juiz estaria invadindo a esfera administrativa, que é de competência da Anvisa. Então, a proferir uma decisão dentro de um prazo razoável, e aí varia cada caso, pode pedir 15, 30 dias, 60 dias, considerando que aquele prazo que o decreto 8.077 estabelece como o prazo que a Anvisa tem para decidir, que é de 90 dias, já foi expirado. Bom, Enzo, era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês, e eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigado, Rodrigo. Sem dúvida, é um assunto muito interessante, mas também muito denso, e também em normas, né? Principalmente em normas. Né? Nós não temos aqui, pelo menos verificando, nosso chat não tem nenhuma pergunta específica aqui, Rodrigo. Mas, de tudo que foi dito, né, me passa pela cabeça que existem produtos que eu, olhando de fora, assim, até para ilustrar aqui o que você estava explicando, por exemplo, só para dar aqui, para ilustrar, né, aquelas bebidas isotônicas, bebidas energéticas, repositoras de sais minerais, né, Gatorade e tudo. Em que categoria isso se insere, por exemplo? Né? Seria... Em princípio, são produtos... são produtos sujeitos a registro junto à Anvisa na categoria de alimentos com alegação de propriedade funcional. A competência do Ministério da Agricultura, como mencionei, ela é sempre residual e é para bebidas de origem vegetal. Tá? Então, ela vai atingir as bebidas que sejam não alcoólicas, né, de origem vegetal, então, suco de frutas, por exemplo, isso é competência do Ministério da Agricultura. E um Guaraná, as bebidas alcoólicas, de forma geral. Por exemplo, um repositor isotônico à base de Guaraná. Quer dizer, eu estou tentando ver que, às vezes, existem produtos que estão no limiar, assim, né? Sim, exatamente. E nessa hipótese, essa é uma das hipóteses, né, que a gente comentou lá no começo, que até
pode suscitar o questionamento às próprias autoridades, né? Você tem dúvida de onde você tem que submeter seu pedido de registro, você não sabe muito bem onde classificar? Aqui você pode fazer a pergunta lá via ouvidoria da Anvisa ou fazer a pergunta direto para a gerência do mapa e falar, eu estou com essa situação concreta, eu não sei exatamente onde se encaixa. E às vezes acontece isso, e especialmente assim, com produtos que são produtos incomuns, produtos inovadores, né? Que os produtos que não tenham um padrão de identidade e qualidade. Mas para esses produtos específicos que você mencionou, eu acredito que o que prevaleceria aqui na avaliação seria a alegação de propriedade funcional. Tá? Então, se é um produto que ele tem uma função específica que é de reposição de sais minerais, ou um produto que tem uma função específica de aumentar a energia do consumidor. Para você utilizar esse claim, né, você está dizendo que aquele não é um simples produto alimentício ou uma simples bebida, ela tem uma função adicional. Você tem que comprovar isso, né? Então, se não for algo já plenamente reconhecido pela Anvisa, pela comunidade científica nacional, de que aquele produto tem aquela função, você vai ter que apresentar um dossiê comprovando essas alegações, e aí eu entendo que ele entraria, sim, na categoria de produto alimentício com alegação de propriedade funcional, sujeito, portanto, a registro junto à Anvisa. Entendi. Muito interessante, Rodrigo, muito interessante. Bem, Rodrigo... Isso, assim, muitas vezes é bem caso a caso mesmo, tá, Enzo? A gente tem que ver, assim, entender exatamente o que é o produto e aí tentar encaixá-lo em uma daquelas caixinhas ali, daquelas definições que, como vocês viram aqui, são diversas, né? Perfeito. Nada como uma consultoria especializada também, antes de qualquer coisa. Maravilha, Rodrigo. Não temos mais nenhuma pergunta. Eu estou deixando aqui, Enzo, meus contatos, tá? Se alguém quiser, tiver alguma dúvida depois, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, tá? Via e-mail, via telefone. A gente está inteiramente à disposição. E o vídeo também será divulgado também na página nossa do Instituto. Rodrigo, então, em nome do IDS, de todos que estão aqui assistindo, agradeço a sua apresentação, uma excelente aula, muito didática, muito aprofundada também. Colocamos aqui também os links, né, para a base legal. E aproveitando aqui, pessoal, para lembrar que nós estamos chegando ao fim do nosso curso. Na quarta-feira, nós teremos nossa última aula sobre privacidade e proteção de dados no setor de alimentos e bebidas. Nós temos na quarta-feira, então, nosso último encontro com nossos palestrantes Carlos Eduardo e Felipe Fonteles. Então, já deixo aqui já o convite para que participem da nossa última aula de quarta-feira. E a você, Rodrigo, um abraço, muito obrigado novamente pela aula. Uma boa noite. Até logo. Eu agradeço, Enzo. Obrigado, um abraço a todos. Tchau.